Paz do Senhor. Vamos abrir nossas Bíblias em Mateus, capítulo 7. Nós vamos ler a partir do versículo 24. Mateus, capítulo 7, a partir do versículo 24. Eu espero que Deus fale com você hoje de uma forma especial, maravilhosa. Quando nós estamos na igreja, irmão, sempre é um momento especial, porque em cultos como esse, muitas coisas mudam na nossa vida. É uma verdade, é uma resposta que nós esperamos de Deus, é um entendimento que Deus traz para nós. Então eu quero te convidar para você ficar atento nesses minutos que nós vamos estar aqui falando acerca das coisas espirituais. Mateus capítulo 7, a partir do versículo 24, são palavras de Jesus. Ele diz o seguinte: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correram os rios e sopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Amém. Pode se assentar, por favor. Provavelmente quase todos já ouviram esse texto, já ouviram ou leram essa parábola. No capítulo 5 de Mateus, 2 capítulos antes, Jesus está instruindo a multidão, instruindo os discípulos. E aí ele vai no capítulo 6, no capítulo 7, ensinando várias coisas. Então ele fala sobre essa parábola. E essa parábola aqui tem 3 elementos interessantes, importantes para a gente analisar. O primeiro é o homem. E aqui ele separa por homem prudente. Pode deixar lá no texto, no último que nós lemos da Bíblia. Isso. Ele separa entre o homem prudente e o homem insensato. Depois ele faz uma comparação que ambos, tanto o homem prudente quanto o homem insensato, construíram a sua casa. E a casa aqui representa a vida da pessoa. E ele diz que o prudente construiu sobre a rocha, o imprudente sobre a areia. E o resultado dos 2 homens que construíram cada um a sua casa foi diferente. Em um, a casa permaneceu, ela ficou de pé. Em outro, a casa caiu e ele disse que a ruína foi grande. A pergunta que eu faço hoje para você, talvez a primeira pergunta se a casa é sua vida, o que você espera da sua vida? Que ela se mantenha de pé ou que ela tenha uma grande ruína? Nós poderíamos exemplificar e a gente poderia fazer assim algumas comparações. O que seria uma casa com uma grande ruína? Imagina uma pessoa que sonhou com concurso público e ela então encontra alguém que diz: olha, se você pagar 10 mil reais, você vai fazer a prova, eu te vendo o resultado e você entra como funcionário público e alcança o seu sonho. A gente não já viu histórias assim na televisão? A pessoa então compra o seu aprovação naquela prova, daquele concurso público, ela é chamada, ela começa a trabalhar, passa 6 meses, 1 ano, de repente, a Polícia Federal bate lá na sala dela e fala: você está presa. Eu? Como assim? Sou um pai de família, estou aqui trabalhando, sou uma pessoa justa, honesta. Porque você comprou o resultado desse concurso. Foi grande a ruína, irmãos, dessa pessoa? Sim.
Ou então você pensa assim, a pessoa, ela casou e ela não valorizou o seu cônjuge por alguma razão, teve outros casos, outros envolvimentos. Um belo dia se descobre, e aí ele chega em casa, ou ela chega em casa, e acaba-se o sonho do casamento. Foi uma ruína ou se manteve de pé? O que Jesus está nos advertindo é que poderão haver ruínas, mas também poderá ficar de pé o que você constrói. E o que determina isso? O que vai determinar se a sua vida vai ser marcada por situações de fracasso, de derrota ou de sucesso? Vai ser o processo que você conduz a sua vida. Aqui Jesus fala a respeito de um homem que foi prudente. Ele fala de dois homens. Os dois construíram uma casa. E ele fala que o homem prudente construiu sobre a rocha. O insensato construiu sobre a areia. Eu te pergunto uma coisa: o que é mais fácil? Construir uma fundação de uma casa em cima de areia ou em cima de cascalho, de brito, de rocha? O que é mais fácil? Na areia. O que é mais rápido? Na areia. Você já imaginou se a gente fosse pensar numa casa simples e a pessoa tivesse que cavar ali 10 buracos, 12 buracos, por exemplo, 16 buracos, 3 metros de profundidade? Quanto tempo essa pessoa demoraria para cavar esse buraco na areia? Talvez ela faria isso em algumas horas. Mas se ela fosse fazer isso na rocha, quanto tempo ela demoraria? Talvez meses. Talvez ela desistiria. As mãos iam ficar cheias de calos. Ela ia suar bastante. E preste bem atenção, o que muda? O que diferencia o caminho do prudente para o insensato? É a sedução da facilidade. Por que a pessoa compra o diploma? Por que ela busca fazer uma coisa ilícita? Não, vou trabalhar com tráfico de droga, tráfico de armas, alguma coisa ilícita, porque dá dinheiro, eu vou ficar rico rápido. Preste bem atenção. Todas as vezes que você quiser um atalho, o diabo sempre terá um preparado para você, um caminho mais fácil. Um rapaz uma vez falou: olha, eu estava sem condição financeira, roubaram meu celular, eu precisava de um celular. Eu fui lá na feira do rolo, comprei um celular lá, bem baratinho, porque eu precisava, não tinha como comprar uma agora. E eu disse para ele: todas as vezes que você tiver uma necessidade, você sempre vai ter oportunidades fáceis. Só tem uma coisa: a oportunidade fácil é construir a casa sobre a areia. Verdade. E se tem uma coisa que a gente busca é facilidade. A gente, que eu digo, o brasileiro de uma forma geral. Talvez você não seja esse tipo, mas de uma forma geral, nós brasileiros, nós queremos sombra e água fresca. Normalmente a gente quer amarrar o burro debaixo da sombra. Não são esses ditados que a gente tanto conhece? Não, eu quero moleza, sombra e água fresca, eu quero mamão com açúcar. O que muda do homem prudente é que o homem prudente ele tinha uma disposição de construir algo, por mais trabalho que aquilo desse, mas algo que ele pudesse confiar para a vida toda. E o homem imprudente ele também construiu. Talvez, se essas casas se fosse possível visualizar, talvez fossem casas ambas muito bonitas, chiques, luxuosas. Sabe aquela casa, às vezes a gente olha uma casa e fala: poxa, eu queria ter uma casa dessa. Não sei se você é assim, ou se você já pensou nisso. De repente você vê uma casa assim linda, fala: meu Deus, mas que casa bonita, eu queria ter uma casa dessa. É possível que a casa do insensato seja até uma casa linda, bonita, maravilhosa, e que se a gente olhar, tem até desejo de ter. É possível que a casa do prudente não seja tão bonita assim.
a gente não consegue ver o que é fundamento. Você não consegue ver o que está debaixo da terra, fundamento. De que forma aquilo foi construído. A gente não consegue ver nas pessoas o caminho da construção. A gente consegue ver o resultado. A gente não consegue observar o processo. A gente consegue ver o resultado. Então, por exemplo, as pessoas falam assim, os jovens, né? Ah, eu quero ser como o Neymar. Poxa, o Neymar, olha lá, ó, tá com a Bruna Marquezine, tem Ferrari, tem casa lá em Barcelona. Ele vê o resultado e ele deseja o resultado. Mas em nenhum momento ele se preocupa com o mais importante, que é o processo. Como que se chega lá? O que precisou para se chegar lá? Às vezes nós vemos uma pessoa bem sucedida, de repente olhamos o carro importado dela, e aí a pessoa, eu queria esse carro. Eu quero andar, meu sonho é ter um carro desse. E a gente não para pensar no processo. Como conquistar aquilo? Porque a gente fica focado no resultado. O resultado é uma casa. Mas a gente não sabe se essa casa vai desmoronar hoje ou amanhã. Quantas vezes a pessoa, por causa de um desejo, ela segue um caminho que é um caminho de areia. É um caminho que ela não tem segurança. Mas ela vislumbra o resultado. Ela quer desfrutar daquilo. Ambos os homens construíram, talvez, belas casas. E eles estavam lá morando, felizes da vida. Todos trabalharam, um com mais facilidade, outro com mais dificuldade. Mas na vida, as surpresas e as consequências e as situações difíceis vêm para todo mundo. Jesus disse que a chuva desce sobre os bons e sobre os maus. O que foi que ia colocar aquela casa em prova? 3 elementos: a chuva, os rios e os ventos. Eu pergunto uma coisa para você, segunda coisa que eu perguntar hoje: quem que controla a chuva, os rios e os ventos? O homem pode até desviar curso do rio, mas ele não pode controlar se aquele rio vai dar mais água, menos água, se vai chover mais, se vai chover menos, se vai ventar mais ou se vai ventar menos. A chuva, os rios e os ventos são fenômenos externos e que não dependem de nós, mas nós estamos suscetíveis a eles. Nós estamos suscetíveis e eles vêm e eles aparecem na vida de todo mundo. E é quando vier a chuva, vier os rios e soprar os ventos, é que nós vamos descobrir algo que aos olhos não era possível verificar. Aonde cada casa foi construída. O que revela aonde a pessoa está, a base da pessoa, é a tribulação, é a dificuldade, é o problema. Porque quando está tudo bem, é tudo bem, irmãos. A gente olha assim no Facebook, no Instagram, os status das pessoas. Gente, pessoal bonita, né? Os homens tudo malhado, barriga de tanquinho, forte, saudável, na academia, as mulheres também. Às vezes a pessoa pensa, meu Deus, será que só deu tudo para alguns e nada para os outros? A pessoa é alta, magra, musculosa, olhos verdes. Aí eu falei, Senhor, aí é careca. Eu falei, não, então pelo menos isso. Alguma coisa tem que ter para a gente não ficar achando que Deus deu tudo para um e nada para os outros, né? E às vezes a gente tem essa impressão. E as pessoas postam lá as coisas e não está errado. Postam o resultado, mas poucos postam o processo, porque o processo é doloroso, o processo é difícil. E Jesus traz uma advertência para nós, porque quando vem um problema, a adversidade, aquilo vai revelar se aquela casa foi construída na rocha ou na areia. E o que foi construído na areia vai desmoronar. E o que foi construído na rocha vai permanecer. De que forma, até aí a terceira pergunta, né? De que forma você está conduzindo sua vida? O que você constrói hoje? A sua carreira política?
ou política, não sei nem se tem político aqui, mas serve também. Sua carreira profissional, a sua carreira, a sua vida sentimental, seja no seu casamento, a sua carreira de estudante, espiritual. De que forma você constrói isso? É em cima da rocha? Essas áreas da sua vida, elas vão suportar o vento, os rios, a chuva. Essas áreas da sua vida vão suportar a situação difícil? Quantos dos políticos estão suportando aí a Lava Jato? Ou poderão suportar? Com certeza os que construíram sua carreira política sobre a rocha. Porque quem foi sobre a areia está caindo, está destruindo. E por que isso é importante você analisar? Porque ninguém escolhe, preste bem atenção, se construir a casa sobre a rocha e construir a casa sobre a areia desse o mesmo trabalho, necessitasse do mesmo empenho, do mesmo esforço, ninguém construiria sobre a areia. Porque ele saberia que em algum momento isso ia desmoronar. Por que as pessoas decidem construir a sua casa sobre a areia? Porque existe uma sedução da facilidade. Existe uma sedução de ganhar tempo. Talvez a pessoa fale, mas não tem um jeitinho aí não. Dá um jeitinho aí, dá um jeitinho. Deus. O jeito que tem é você construir sobre a areia. Vai ser mais rápido. Vai ganhar mais. Rapidinho você enriquece, melhora de vida. Toma algumas coisinhas que você emagrece rapidamente. Arrumar um emprego? Vai, compra um diploma. Precisa do diploma? Compra. E rapidinho você arruma um emprego. São as facilidades da vida. E a pessoa é seduzida por isso. E ela vai constrói sua casa na areia. Mas um dia a chuva vem, os rios vêm, os ventos vêm. Mas a pessoa não pensa nisso. E todas as vezes que a gente opta pela facilidade, todas as vezes que a gente abre mão, muitas vezes do sofrimento, da justiça, da verdade. Porque praticar a justiça não é fácil. Praticar a justiça muitas vezes requer a gente abrir mão dos nossos direitos. Praticar a verdade também não é fácil. É um processo mais difícil, mais duro, mais sofrido. Mas ainda assim, ele é o mais seguro. A Bíblia nos adverte sobre algumas coisas que podem nos seduzir a construir uma casa sobre a rocha. Paulo alerta Timóteo, na primeira epístola a Timóteo, capítulo 6, versículo 9, Paulo vai dizer para Timóteo o seguinte: aqueles que desejam, aqueles que querem ser ricos, caem em tentação e em laço, e submergem em perdições e ruínas. Não tem nenhum problema da pessoa querer ser rica. A Bíblia diz que a riqueza é dom de Deus. O problema é qual é o processo que a pessoa escolheu para enriquecer. Porque quem foca no resultado esquece do processo. E o processo é o que vai conduzir para o resultado. Talvez ser uma pessoa com corpo escultural não é difícil. Difícil é acordar todo dia e malhar tantas horas por dia e resistir à pizza, resistir à lasanha, resistir à picanha, resistir ao refrigerante e ao sorvete. Todo dia. E isso é difícil. Porque o resultado disso é fácil. É aquele corpo que a pessoa deseja, né? É aquela condição melhor. O difícil é o processo do dia a dia, de acordar cedo, da disposição, de vencer a preguiça, de vencer o cansaço, de vencer o desejo de comer tudo que quer, tudo que vem pela frente. Isso é difícil. Depois o resultado é fácil. Mas a gente se preocupa muito com o resultado. E muitas vezes a pessoa quer um atalho. Ela quer cortar caminho.
ela não quer passar pelo processo. E quando ela corta caminho e abre mão do processo, ela pode estar sendo seduzida a uma armadilha. Uma armadilha que lá na frente vai trazer destruição para ela. Algumas pessoas, então, uns são pela sedução, outros são também pelo desejo. Olha que interessante. Sansão foi criado para vencer. Ele foi criado para ser um homem vitorioso do início ao fim da sua vida. Mas no meio da vida de Sansão, ele teve uma frase. Ele olhou para uma mulher e disse: eu quero. É essa que agrada os meus olhos. E esse desejo de Sansão conduziu ele para a ruína. Jesus estava numa situação semelhante quando ele estava no Monte das Oliveiras orando antes de ser crucificado. E ele disse para Deus, ele faz uma oração: Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice. Todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua. As pessoas que decidem construir a casa sobre a rocha, elas não andam segundo o seu próprio desejo. Não é, eu quero, eu vou fazer. Isso me dá prazer, eu quero, eu vou fazer. Isso me faz feliz, eu quero, eu vou fazer. Mas as pessoas que desejam trilhar um caminho de segurança, elas fazem a oração que Jesus fez: Senhor, eu até quero, mas se não for da tua vontade, passa de mim esse cálice. É claro que tem situações que a gente não precisa nem orar para isso, né? A gente sabe que não é da vontade de Deus. E a gente vai orar: Senhor, tira isso de mim. Tira esse desejo, essa vontade de mim. Que faça a tua vontade na minha vida. E muitas vezes a gente não tem coragem de abrir mão dos nossos desejos. As nossas vontades muitas vezes são maiores. E a gente prefere seguir os nossos desejos. E a gente segue o que a gente faz? A gente constrói sobre areia. Seja um relacionamento, seja um negócio, seja uma transação financeira, qualquer coisa. O alerta é o mesmo. Construir a nossa vida sobre a rocha é andar no caminho da prudência. E ser prudente dá trabalho, causa calo nas mãos, tem que suar a camisa, tem que ter esforço, tem que ter dedicação, porque a facilidade é para quem quer construir sobre a areia. Então, cuidado quando você vê um caminho fácil, quando você vê algo que não te dá esforço, que não te dá trabalho. Eu costumo dizer que as coisas boas da vida dão trabalho. Aí o que a pessoa muitas vezes faz? Ela não quer ter trabalho com outras pessoas, então ela cria um cachorro, fica feliz com o cachorrinho. Porque o que o cachorrinho vai fazer para contrariar ela? Não vai criticar, não vai reclamar. As necessidades naturais a pessoa suporta, né? Naturais do cachorro. Mas no que diz respeito a relacionamento, que trabalho que o cachorro dá, gente? Ele não fala mal de ninguém, bichinho tá bonzinho. Ele não reclama de nada. Ele não sugere nada. E as pessoas preferem se relacionar com os animais. Porque não dá tanto trabalho, não dá desilusão, não dá decepção, não dá tristeza, não trai. Não é mais fácil? Às vezes é mais fácil. Mas se você buscar um caminho de facilidades, a vida vai ser muito dura. Mas se você estiver disposto a andar um caminho de dureza, a vida vai ser mais fácil. Então o nosso desafio é abrir mão das facilidades. É abrir mão dos caminhos mais curtos, mais agradáveis. Não foi essa a comparação que Jesus fez? Que o caminho para o céu, ele é apertado e é estreito. Exige esforço. A Bíblia diz que o céu é conquistado à força. As coisas boas da vida exigem esforço, exigem sofrimento, exigem dedicação. Jacó trabalhou 7 anos para casar com Raquel. Aí ele tinha um sogro muito legal que embebedou ele e deu a outra filha, Leia. E falou assim: agora se você quiser Raquel, tem que trabalhar mais 7 anos. E ele vai lá e mais 7, trabalha 14 anos para casar com a mulher que ele queria.
Eu te pergunto uma coisa: você está disposto a fazer isso? 14 anos pela mulher que você deseja, ou pelo marido que você deseja? Só tem uma coisa: casamento que começa com esforço e com dedicação, ele é construído na rocha, dificilmente ele acaba. Agora aquele casamento assim, que está tudo uma maravilha, não tem esforço, ele já casou. Quando viu lá, não, estou casado já. A mesma rapidez quando você vê, não, já separei, agora estou com outra pessoa. Não, eu separei daqui. Tudo muito fácil, tudo muito rápido. Irmãos, a gente tem as opções. E Deus respeita o nosso livre-arbítrio, com certeza. Quem quer construir na areia, quem quer construir na rocha, a decisão é sua. Só que a consequência, o resultado do comportamento que você decidiu é diferente. Qual foi o resultado do homem prudente? Os ventos vieram, a chuva e os rios. A casa permaneceu de pé. Glória a Deus. Permaneceu de pé. E qual foi o resultado do homem insensato e imprudente? Veio os rios, as chuvas, o vento, e foi grande a ruína. Então o que Deus está nos alertando hoje é que existe um caminho que é construído com dificuldade, com esforço, com sacrifício, mas que vai te conduzir para uma vida segura, feliz, de vitória, de bênção. E existe o caminho das seduções, das facilidades, dos atalhos, que vai te conduzir para um caminho de fracasso e de derrota. A decisão é sua. Agora tem outra coisa interessante. No versículo 24 nós lemos, quando Jesus diz: todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, compará-lo-ei ou assemelhá-lo-ei ao homem prudente. O primeiro passo é ouvir. A gente precisa conhecer a palavra de Deus, a gente precisa ouvir, a gente precisa ler. Esse é o primeiro passo. Mas veja, o homem insensato também ouviu. Ele também conhecia. Diz no versículo 26: aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre. Olha, existem muitas pessoas, principalmente aqui no Brasil, que é um país quase a sua totalidade cristão, que conhecem a Bíblia. Talvez pessoas que citam a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, decoraram talvez a Bíblia toda, e talvez estão numa situação de ruína. Não é muito difícil você ver isso. Se você for ver pelas ruas, às vezes você vai encontrar alguém, conversar com alguém que está ali, um morador de rua, um usuário de droga. Muitos deles conhecem a Bíblia, conhecem talvez até mais do que nós, mas só conhecer não é suficiente se a gente não praticar. E isso leva a gente a entender que o Evangelho não é uma questão de ritos e nem de aparência, não é uma questão de uma obrigação. E quantas vezes a pessoa, por desencargo de consciência, vou domingo à igreja, é um desencargo de consciência dela. Ela muitas vezes não está preocupada nem de aprender, nem de ouvir o Evangelho, quanto mais de viver. Mas ela vem domingo à igreja, porque isso é um desencargo de consciência para ela, e isso faz ela bem. Mas a proposta de Jesus não é essa. Jesus nunca mandou isso: vá todo domingo para a igreja, ande com a Bíblia debaixo do braço. Não existe essa recomendação. A recomendação é cumprir o que ele deixou. E aí não tem a ver com uma aparência, não tem a ver com um ritual religioso, não tem a ver com a perfeição que se faz de uma coisa, ou que se prega, ou que se canta. Tem a ver com uma prática. Porque o Evangelho não é um conjunto de ritos religiosos. O Evangelho é apenas uma prática de comportamentos que Jesus nos ensinou. E o que é o homem prudente? O homem prudente é aquele que vai ouvir, ele vai conhecer, mas ele também vai praticar. E praticar
capítulo 5 e do capítulo 6, que antecederam o que ele está dizendo ali no 7. Amai vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam e perseguem, para que sejais filhos do meu Pai. É fácil isso? Irmãos, é difícil até amar quem ama a gente, às vezes. Quanto mais quem odeia. Não é uma atitude fácil. Falar bem de quem fala mal de nós é algo natural e fácil? Não. Orar por quem está nos perseguindo e quem nos odeia é fácil? Não. Mas são estas palavras que Jesus ensinou. E que não adianta ser um discurso bonito. O Evangelho não é uma filosofia. Tem muitas frases lindas lá. Mas se ele não for praticado, de nada ele serve. As pessoas nas redes sociais botam lá, curta. Se você ama Jesus, curta. Se você ama Jesus, compartilhe. Se você ama Jesus, diga amém. Jesus nunca disse isso. Se você me ama, curta, compartilhe e diga amém. Jesus disse: se você me ama, obedeça as minhas palavras. Não estou dizendo que está errado não, tá, irmãos? Às vezes você gosta de mandar essa mensagem. Não estou dizendo que isso está errado. Nada disso, pode mandar lá, não tem problema, curtir, compartilhar, dizer amém e tal, é bonito. Mas o que eu estou dizendo? Se a gente faz isso e esquece da essência, talvez a gente esteja perdendo tempo. Então, quando Jesus fala que o homem prudente é aquele que ouve, é aquele que pratica, são essas palavras